Bem, pessoal, a gente vai continuar aqui na próxima unidade, que se refere aos gráficos de controle por atributos, certo? Então a gente vai ter uma introdução e motivação, né, aos gráficos de controle NP, IP, C e U, tá? Que são os principais gráficos de controle por atributo, tá? Então dentro dessa introdução e motivação, então a gente vai ver o seguinte: nem sempre um produto é avaliado, né, por meio de mensurações, por exemplo, um peso, altura, um diâmetro, um volume, né? Tá certo? Então, itens como pregos, por exemplo, lâmpadas, parafusos, são simplesmente classificados como defeituosos ou não. Então, você pega um prego, está defeituoso ou não. Pega uma tampa de caneta, está defeituoso ou não. Por aí vai. O gráfico de controle NP, que é do número de defeitos, e o gráfico de controle P, que é da fração de defeitos, servem para monitorar processos que produzem regularmente certa porcentagem de itens defeituosos. Então, para unidades complexas, por exemplo, geladeiras, carros, motos, TVs, existe o risco da unidade ser comercializada, né, com pequenos defeitos. Né? Para esses casos, existe uma assistência técnica para garantir o bom funcionamento do item. Né? Outra situação, caso o produto como tecidos ou chapas de metal, gráfico C, que você é equivalente a uma distribuição por ações, indireta ao ponto, né, e já dando spoiler aí. Então, também existem situações em que o defeito não inutiliza o item todo. Por exemplo, você tem um rolo de chapa de metal e tem um defeito pontual, ele não vai gerar um prejuízo para todo o rolo metálico, para todo o rolo de tecido, né? Então, ser defeituoso ou não é um atributo do produto, tá certo? Essas não conformidades também são consideradas atributos. Então, por isso, o gráfico de controle por atributos ele consegue monitorar processos com essa característica, né? Então aí tem os quatro principais e o gráfico de controle NP, né? Que vamos iniciar por ele, que é o tradicional, tá? Então, apesar de serem elaborados para monitorar o processo, o campo de atuação é amplo, pois engloba a área de serviços também. Então, a gente pode utilizar esse tipo de gráfico de controle para avaliar se um serviço está sendo prestado com qualidade ou não, tá? Pode ser um restaurante, uma academia, uma consultoria, caixa e por aí vai, tá? Então deve-se tomar cuidado, pois não faz sentido afirmar que um estabelecimento está defeituoso, né? Então cuidado simplesmente com a interpretação, ok? Então o gráfico de controle por atributo é específico para processos produtivos e mesmo assim ele pode ser aplicado fora do ambiente fabril. Por exemplo, ao sair de uma lanchonete após pagar uma conta, o consumidor aponta como bom ou ruim os quesitos questionados: comida, atendimento, limpeza e outros. Né? Então, um exemplo, foram pesquisados 200 clientes por dia por 30 dias. Né? Então, foram contabilizados aqueles que escolheram a opção ruim. Né? Então, dessas 6 mil pessoas, que é 30 vezes 200, o gráfico foi monitorado da seguinte forma. Então, no primeiro dia foram em torno de 30, no segundo dia 50, no terceiro dia pouquíssimos, aí no quarto dia em torno de 12, 14, não sei. E assim vai até o 30º dia. Então a gente vai colocando o número de pessoas que colocaram a opção ruim na pergunta, né? Por exemplo, em um dos quesitos. Então você vai no quesito lá, o atendimento foi bom ou ruim, sim ou não, né? Então dos 200 entrevistados você diz quantos escolheram a opção ruim, né? Então o gráfico é bastante informativo, né? E auxilia na tomada de decisão. Então é ideal que todos os clientes estejam satisfeitos com o quesito, né? Porém, natural a insatisfação devido à subjetividade da resposta. Então, por exemplo, você pede um cuscuz. Às vezes eu tenho uma preferência por um cuscuz mais molhado, outros gostam do cuscuz mais seco, outros gostam bem salgado, outros não. Então, às vezes o cara vai no atributo e coloca negativo não porque o produto não estava com qualidade ou com defeito, mas simplesmente pela a questão da subjetividade da resposta do indivíduo, né? Então, após analisar o quesito através do gráfico, pode identificar aqui os possíveis motivos de insatisfação, né, que seriam as causas especiais. Então, por exemplo, aqui, num dia aqui que tiveram vários defeitos, qual foi esse dia, quem estava, né? Por que ficou ruim? Então dá para identificar devido à rastreabilidade, né, que você tem do primeiro ao 30º dia, quem estava atendendo, né? Dos 200 você identifica, por exemplo, você vê, digamos,
digamos aí no segundo dia, que 50 pessoas colocaram a resposta ruim. Então você pode ver se essas 50 foram no turno da tarde, da noite e por aí vai, né? Então, essas causas especiais poderiam ser, por exemplo, surgimento de insetos, então você vai no ambiente com muita mosca, matéria-prima de má qualidade, armazenamento indevido por conta do fornecedor, conflitos internos, tudo isso pode afetar a qualidade do serviço prestado e vai depender do quesito que você vai monitorar. Então você não vai esperar que o indivíduo ele seja bem atendido, mas que tenha mosca que ele volte, por exemplo, atendimento ruim, mas a limpeza do ambiente como bom, né? Então seria o contrário. Então você tem que monitorar de acordo com o quesito que você está entrevistando, né? Então após eliminar as causas especiais, uma nova pesquisa é realizada e espera-se uma redução desse número de defeitos. Então enquanto no outro lado tinha os 50, né? Iniciando com 50, valores acima de 30, valores altos, então aqui eu já tenho um número máximo de defeitos de 7, ali em torno de, sei lá, 3 a 4 defeitos no mês, né? Então a ideia é equivalente, né? A ideia é você sempre monitorar, ver se há uma discrepância, ver o monitoramento e depois fazer uma correção para excluir as causas especiais e retomar o monitoramento. Então é necessário diagnosticar e eliminar essas causas especiais e pode-se estabelecer um gráfico NP para cada quesito, né? Então você vai para limpeza, atendimento, sabor, variedade, por aí vai. Então, o número de clientes insatisfeitos distribui-se de acordo com aleatoriamente em torno dessa média e pode-se afirmar que P barra é igual a 3 sobre 200, nesse exemplo que eu falei, né? Então, P barra seria o que? 0,015. Então, essa P barra seria a estimativa de P, ou seja, a probabilidade, a fração, né, média, no caso, por dia, que os indivíduos colocariam a opção ruim, né? DI é o número DI é o número de clientes no 10º dia que julgou o quesito ruim, M é o número de dias pesquisados, no caso 30. Né? N é o tamanho da amostra, no caso por dia, no caso 200. E o princípio que envolve o GCNP é baseado na distribuição binomial, como o nome fica bem intuitivo, né? Pelo gráfico NP, que é a média da distribuição binomial. Então, supondo que a lanchonete esteja operando livre de causas especiais e P, a probabilidade de o cliente estar insatisfeito com o serviço, tá? Então, D, o número de clientes insatisfeitos, segue distribuição binomial com parâmetros NP, né? Denotada por D, segue binomial NP. E de forma geral, esse X segue uma distribuição binomial NP, em que esse X seria equivalente ao número de produtos defeituosos, se fosse, por exemplo, num processo fabril, né? N é o tamanho da amostra, P é a probabilidade do item ser ou não defeituoso. Então, se eu tenho uma distribuição binomial, a média, mi de x, seria o que? NP, esperança. Variância de o sigma de x, que é o desvio padrão. Raiz de NP menos P. Né? Então, por analogia aos limites de controle, né, aproximando para a distribuição normal, os limites de controle seria o NP0 mais ou menos 3 vezes raiz de NP0, 1 menos P0. E a linha média seria NP0, bem simples, né? Então, para a construção de gráficos foram utilizadas as seguintes quantidades. Então aqui eu gerei uma normal de 30, 30, 10, né? Então 30 valores com a média 30 em torno de 10, que seria aquele primeiro gráfico. E aqui o segundo, 30 valores, em média com 3 defeitos e um desvio de 1,5, né? Então são aqueles dois gráficos lá do início, né? Antes e depois a retirada das causas especiais. Então, por exemplo, vamos considerar agora o processo com rolhas metálicas, conforme mostra a figura 3, né? Então foram coletadas 25 amostras de tamanho sem avaliadas as rolhas defeituosas. Então a tabela 1 mostra quais são o número de defeitos por amostra. Então, por exemplo, cada uma tem 100, né? Então o número de defeitos aqui, ó, na 1, 4, na 2, 2 defeituosas, na 3, nenhuma defeituosa, e assim até a 25ª, em que foram obtidas 3 rolhas defeituosas. Na 24ª amostra, 7 em 100 defeituosas, tá? Totalizando de toda a amostra, né, 68 itens defeituosos. Então o P barra seria o quê? Somatório de DI de 1 a 25, que é o 68, dividido por 25 vezes 100. Então
pegar o número de defeitos e dividir pelo total de elementos que eu tenho. Então, vou ter um P barra de 0,0272. Então, simplesmente, o que é que eu faço aqui para calcular o gráfico? É N, que é o N, que é o tamanho da amostra, por dia. Né? Então, NP vai ser 100 vezes 0,0272. Né? Professor, mas eu não posso simplesmente pegar o 61 e botar e dividir aqui por 25? É equivalente, tá? Só de tirar esse N aqui, tá? Para colocar aqui o NP. Bom, então o limite superior vai ser isso aqui, NP, mais ou menos, né? Os limites de superior e inferior, 3 vezes raiz de NP 1 menos P, ok? Então os valores serão 0, limite inferior que seria negativo, né? Aí 0, não vou ter número de defeitos negativos, menos 2 defeitos. É aqui o limite superior e aqui a média de 2,72, né? Então no gráfico aqui eu teria o número de defeitos e aqui eu colocaria esse D, número de defeitos, type igual a NP, tamanho da amostra, né? E aqui eu tenho o título do gráfico, xlab e ylab. Então teria aí esse gráfico de controle utilizando o pacote QCC, ok? Tipo NP. Quanto ao desempenho é bem intuitivo, se tem uma distribuição binomial. Eu vou considerar a mesma ideia, né? O processo está sob controle quer dizer que o P igual a P0 contra P diferente de P0. Então, no caso das rolhas metálicas, o P igual a 0,0272 contra diferente de 0,0272. Então, o alfa, que é a probabilidade do erro do tipo 1, seria a probabilidade dos itens estarem fora dos limites de controle, dado que P igual a P0. Ou 1 menos, né, a probabilidade dos itens estarem sob controle, né, dentro dos limites, dado que P igual a P0. E a probabilidade de erro do tipo 2 é a probabilidade de D, que é o número de defeitos, pertencer aos limites de controle, dado que P igual a P1. Né? Destaca-se que quando P é menor ou igual a 0,1, a distribuição binomial converge para a poação com lambda igual a NP. Então a tabela 2 mostra alguns valores de alfa e beta, né, tá aqui. No caso do nosso gráfico, os limites são 0 e 7,59 superior. Então a probabilidade de pertencer aos limites de controle 0 e 7,59. Né? Então para achar o alfa é 1 menos essa probabilidade está dentro, dado que o P é igual a 0,0272. Assim, pela mesma ideia, o número médio de amostras seria 1 sobre esse valor, né? 0,06, que seria equivalente a 166, ou seja, eu esperaria ter um ponto além dos limites de controle, dado que o processo estaria sob controle. Né? Já o beta, considerando o P de 0,05, né, vai ser dado ou seja, por que 0,05? Se eu posso escolher arbitrariamente. Se o P é considerado seu processo com esse valor, qualquer valor diferente desse é P diferente de P0. Então aqui eu substituiria, calcularia o valor com base nesse P de 0,05. Né? Para a probabilidade para o beta, que é o erro do tipo 2, né? Que é a não detecção. E consequentemente o poder seria de 0,128, ou seja, poder bastante baixo, né? Dado que o erro do tipo 2 seria extremamente alto. Né? Então eu tenho os valores aí, né? Por exemplo, a probabilidade 0,0272, que eu teria que P igual a P0, né? Então teria o alfa. E aqui o beta, né? Que seria com P diferente de P0, então seria esses valores, 0,01, 0,02 até o 0,1. Né? Então veja que o erro aqui para 0,03 chega a ser 98,94%. Né? Então o erro do tipo 2, não sei se falei poder, mas o erro do tipo 2 aqui seria extremamente alto para esse valor. Então aqui eu tenho os comandos utilizados para fazer esses gráficos, né? Todos aí. Sim, para a confecção dessa tabela 2, tá aí os valores. E aqui, sim, não sei se ficou dúvida, mas aqui a distribuição binomial, né, P binômio, lógico, de estar entre 0, abaixo de 7,59, né, com P igual a 100 e com valorzinho de probabilidade. Então, quem é esse valor? Está aqui os valores. E arredondando para 4 casas decimais, né.
E aqui, considerando a distribuição binomial, né? E aqui a distribuição Poisson, né? Então, fica utilizando as duas formas. Mas lembrando que é só para aquele critério aqui, que é quando o P menor do que 0,1, menor ou igual que 0,1, tá? Então aqui eu vou ter alguns comandos para a figura, para o grafo de controle, para NP, com essas probabilidades para calcular o poder do teste. Então aqui eu tenho essas curvas que estão associadas aqui, ó, eu tenho o poder, que eu tenho a curva 1, né? Considerando esses valores aqui de sequência de 0,01 até 0,1, de 0, em espaços, né, de 0,01. Né? Então aqui o primeiro caso é o P, é a função poder, né? Então aqui eu tenho como atributos, né, como argumentos, o N e o P, aí é 1 menos round, distribuição binomial abaixo, né, do limite superior, ou seja, então se eu estou pegando 1 menos está abaixo do limite superior, quer dizer que eu estou acima do superior com uma amostra de tamanho N e uma probabilidade qualquer, tá? Então aqui eu tenho os valores de probabilidade, né? Para o tamanho de amostra de 100, 200 e 300, só tá basicamente variando isso, tá? Então aqui, ó, à medida que eu tenho aqui uma amostra grande, o meu poder aumenta com mais velocidade, que é bem intuitivo. Se eu tenho uma amostra grande, eu detecto melhor, então eu tenho mais informação sobre o meu processo, né? Para o gráfico P, a ideia é praticamente a mesma, mas ao invés de você plotar o NP, você plota só o P. Então o μ de x vai ser o P, né? O sigma de x vai ser raiz de P menos P sobre N, né? E por analogia os limites serão dados dessa estratégia aqui, escritos dessa forma. O limite superior, os limites de controle serão P0 mais ou menos 3 raiz de P1 menos P sobre N, e a linha média vai ser simplesmente o P0. Então, mesmo exemplo, basta dividir o número de defeitos pelo tamanho da amostra. Então, eu vou ter essa fração, né? No caso do pacote QCC, eu plotaria P, né, que seria o número de defeitos, lá também eu coloquei como D, e colocaria type P e o size 100, que ele vai pegar todo mundo aí e dividir por 100. Então vai botar a fração ali por, por amostra. Então tá aí. Aí coloca aqui, né, ele mostra aqui o limite inferior, low, né, e o up, superior, linha média, o desvio padrão, e aqui é o número de amostras, né, caso 25. Destaca-se que se eu tiver amostras de tamanhos diferentes, por exemplo, algum problema, eu consigo coletar 100 em um momento, no outro consigo coletar 108, em outro 98, não tem problema. Mas eu tenho que ter essa informação, né? Então aqui eu tenho o número de defeitos, né? E aqui eu tenho aqui ó, a amostra, né? Os tamanhos da amostra, distribuição binomial, né? Em torno de 25 ali, valores, 25 valores de tamanho 200 com desvio de 0,05, né? Então aí, ó, por exemplo, aí, que até tinha que ser 100, né? Mas enfim. Aí ele plota, né? Aí aqui no outro size, se eu colocar só um valor, um escalar, ele coloca que aquele é igual para todos. Se eu colocar um vetor do mesmo tamanho, da mesma dimensão, do P ele vai entender que cada amostra tem um tamanho diferente, né? Então tá aí, ó. Consequentemente os limites vão ficar móveis. Por quê? Porque a ideia do limite de controle do gráfico P, ele vai levar em consideração o N. Se eu tiver um NI aqui, eu vou ter para cada ponto médio, eu vou ter aqui um valorzinho do limite inferior e superior de controle, né? Só para exemplificar, ok? A estratégia de monitoramento vai ser a mesma ideia, pela distribuição binomial. Então, o desempenho dos dois gráficos é calculado de forma análoga, ambos pela distribuição binomial, tá? Para o gráfico C, gráfico de controle C, a gente vai ter uma situação onde não faz sentido classificar um item como defeituoso ou não. Então, por exemplo, uma geladeira. Se ela tem um defeitinho na borracha, você não vai deixar a geladeira toda descartada. Se tem um rolo de tecido, se você tem um rasgozinho, você não vai descartar o rolo todo de tecido, né? Então, essa é uma ideia. Então, essa seria apenas uma não conformidade no produto.
Então isso é comum em processos contínuos, como produção de tecidos, chapas de metal e por aí vai, tá? Cortes de madeira e por aí vai. Cerâmica. Então, supõe-se então que a distribuição do número de não conformidades é muito intuitivo, né? SEC distribuição, Poisson, né? Número de defeitos por unidade contínua, seja de espaço, de área, de tempo e por aí vai. No caso especificamente, é a amostra. Então, a cada amostra, que essa amostra pode ser 10 metros de tecido, 20 metros de rolo de papel higiênico, uma chapa de metal com área de, sei lá, 1 metro quadrado, uma peça de cerâmica de 50 por 50 centímetros e por aí vai, né? Então, a sigma C igual a sigma 2C, que é a média e a variância são iguais na distribuição Poisson, que são iguais ao parâmetro lambda. Então, os limites de controle são com base na aproximação pela normal, né? Então, o limite superior de controle, né? Superior e inferior serão C barra mais ou menos 3 vezes raiz de C barra. E a linha média vai ser simplesmente C barra, em que C barra vai ser igual ao somatório de CI sobre M, né? Então, seja um processo de produção de geladeiras. Então, coletam-se 5 geladeiras e avaliam-se o número de defeitos nessa amostra. Então, a tabela mostra o número de defeitos na amostra e o gráfico está na figura 8. Então, eu vou ter aqui ó, a amostra 1, 2, aqui. A amostra 1 tem 2 defeitos. Cada amostra tem 5 geladeiras. Amostra 10, 2. Amostra 40, 1. E assim vai. Então, aí tá aí, ó. Como é que é feito o gráfico de controle? Tá aqui, ó. QCC type C. E aqui eu tenho o número de defeitos por... número de não conformidades por amostra, né? No caso, a amostra seriam 5 geladeiras. Então, tá aí o gráfico, né? Então, a gente vai considerar como lambda sendo n vezes u, em que n é o tamanho da amostra, né? E u o tamanho, número médio de não conformidades por unidade de inspeção. Assim, o bar vai ser o estimador para o zero. Então, o bar vai ser igual ao somatório de CI sobre m vezes n. Então, o zero seria considerado uma média sob controle. Então, no exemplo em questão, eu vou ter que o bar vai ser igual a 100 dividido por 40 vezes 5. Por que 100? Que é essa soma aqui. Se eu somar aqui todo mundo aqui, ó, nas 40 amostras, eu vou ter 100 defeitos. Que daria um total de 0,5, né? Aqui, calculando esse U barra. Então, C barra vai ser N vezes U, que é igual a 2,5. Ou seja, qual que é a ideia? O número médio de defeitos por amostra vai ser em média de 2,5. Né? Então, as hipóteses serão U igual a U0 contra U diferente de U0, em que U0 é igual a 0,5, né, com base na minha amostra. Então, considerando o 0 igual a 0,5, tem alguns valores para o risco de alarme falso. Então, qual que é a ideia aqui? A mesma ideia do alarme falso, é rejeitar H0 dado que é verdade. A probabilidade do erro do tipo 1. Ou seja, rejeitar H0, ou seja, o processo está fora de controle. Né? Rejeitar H0. Então, se H0 é o processo sob controle é rejeitar H0, então o processo está fora de controle. Então, acima do limite superior ou abaixo do inferior, né? Ou só acima do superior, dado que U igual a zero. Então, aqui ó, tem os valores de amostra, ó, uma amostra, 5 e 10, o 0, 0,5, 2,5, né? 5, limite superior dariam esses. E aqui o alfa seria, em termos percentuais, tá? 1,5, 0,4 e 0,5, né? Então teríamos esses erros aí associados a esses valores dos parâmetros aí de n e o zero, ok? De onde é que vem isso aqui? É só multiplicar. Ó. Se eu tenho o de 0 de 0,5 vezes 1, que é o tamanho da amostra, 0,5 vezes 5, 2,5 e vezes 10, 5. Né? Então, ó, para um n igual a 1, risco de alarme falso, alfa é alfa igual a 1 menos C menor ou igual que 2. Por quê? Que está fora de controle. Então, 1 menos estar fora de controle 1 menos estar sob controle é estar fora de controle. Ó. 1 menos a probabilidade de C menor ou igual que 2. Isso aqui ó, é como se tivesse o limite, ó, não é 2,62? Então a distribuição ela é discreta. Não vou usar 2,62, é abaixo de 2, menor ou igual que 2. Então, ó, menor ou igual a 2 é o processo estar sob controle. 1 menos estar sob controle é estar fora de controle, dado que lambda igual a n vezes μ0. Então, são aqueles valores lá, né, que eu estou fazendo aqui, mostrando de onde eles vieram,
e aqui os comandos no R, né, para vocês chegarem a esses valores também. Né? Por outro lado, o erro do tipo 2 seria o seguinte, ó, aqui eu tenho os valores de N, os limites superiores, né, de controle, e aqui eu tenho o lambda 1, né, ou seja, 1 vezes, que é o tamanho da amostra, μ1, ou 1, né, então tem os valores aqui de 1, 5 e 10, então aqui o 1 seria 1, em vez de 0,5, aqui 1,5 e aqui 2, então aqui eu multiplicaria por 5 e aqui por 10, né. Então os valores aqui para beta, que é o erro do tipo 2, em termos percentuais, vai ser aqui, ó, 90, não precisava nem ter colocado percentual aí, né. Mas aí é o que? Como se tivesse esse percentual, como se fosse 91,9%. Então o erro do tipo 2 aqui seria muito alto, né? Por esse valor aqui de 1. Né? E à medida que eu tenho uma amostra maior, esse erro vai diminuindo, né? Por quê? Porque se eu tenho mais amostra, eu consigo diluir mais. Ou seja, eu vou ter o mesmo 1, mas com a amostra maior. Então eu vou conseguir diluir mais e ter mais informação, tá? E como seria o erro do tipo 2? Probabilidade, no caso desse primeiro caso aqui, ser igual a 2, né? Limite superior de controle igual a 2. P de C menor ou igual a 2, ou seja, está sob controle dado que o processo se deslocou, né? Não é mais a média Mi0, o zero. Então teria aqui os valores, 9,0,91, né? Esse valor aqui. Aí aqui quando P menor ou igual que 11, aí quando o NMI, NU1 igual a 20. Então teria aqui os valores aqui só para vocês conseguirem fazer e pegar a ideia, tá? E o gráfico U é a mesma ideia, perdão, P e NP, então NP é o número de defeitos, P fração. O C é o número de defeitos por amostra, e aqui é como se tivesse a ideia de ter o número de defeitos por unidade de inspeção. Então, no caso da geladeira lá, eu tinha 5 geladeiras à amostra. Então, é como se eu pegasse e dividisse por 5. Né? Então, a mesma ideia que eu tenho no gráfico P em relação ao NP, eu tenho no gráfico U em relação ao C. Então, também se eu tiver tamanhos de amostras diferentes, assim como lá é recomendado utilizar o gráfico P, que ele consegue agregar informação de amostras de tamanhos diferentes, aqui se eu tiver amostras de tamanho, por exemplo, 4 geladeiras, 3, 6, então se eu tiver amostras diferentes eu vou ter limites móveis, então é recomendado utilizar o gráfico U, né? Então a ideia vai ser utilizar esses estimadores, né? Que é a mesma ideia, que segue com base na distribuição Poisson, mas aqui ó, no limite superior e no inferior eu vou ponderar pelo tamanho da amostra. Então se tiver amostras variáveis, tamanhos amostrais diferentes, é melhor utilizar o gráfico U, assim como o P em relação ao NP. Né? Então aqui se eu tiver amostras diferentes, cadê? Tá aqui, com tamanhos diferentes, eu tenho que informar, né? Cadê o comando? Poxa, eu não coloquei os comandos, mas se eu tiver amostra, a mesma ideia, né? Eu coloco lá QCC type U e o size eu coloco um vetor do mesmo tamanho do vetor de entrada do pacote. Então ele vai gerar os tamanhos de amostras diferentes com base em cada amostra. Né? Bom, então esses dois tipos de gráfico eles são muito intuitivos, né? Utilizam distribuições discretas binomial e Poisson e úteis. Tá? Úteis, você pode monitorar tanto prestação de serviço quanto processos em que eu vou estar monitorando não conformidades. Ok, gente? Então é isso. Essa parte aqui ela é bem rápida mesmo, mas é tranquilo, né? Como vocês puderam ver. Então um abraço a todos e até a próxima aula. Beleza, gente?